Olá, alunos da FAETER de Paracambi. Professor Silvestre aqui. É, Hoje vamos para mais uma aula do curso de Sistema de Informação na turma de Empreendedorismo. Essa aula vai ser bem tranquila, vai ser razoavelmente rápida e a gente vai falar do que é o empreendedorismo, vamos tentar entender o básico, né? Vamos tentar conceituar o que é o empreendedorismo e, na verdade, com esse conceito, com essa introdução, você já vai ser capaz de entender se você é uma pessoa apta ou não apta ao empreendedorismo. Qualquer um pode ser empreendedor. Agora, ter uma aptidão, ter o dom para coisa, etc., isso é uma coisa um pouco mais complicada, mas todo mundo pode ser empreendedor. Inclusive, existe um ranking no mundo dos países mais empreendedores. Se eu não me engano, o Brasil estava em segundo no ranking de empreendedores, perdendo só para a Índia, se eu não me engano, tá? Existem vários rankings, né? Mas um, um grande aí lá do Banco Mundial, da ONU, uma coisa assim, colocava o Brasil em segundo, né? Apesar do Brasil ser só o sexto ou sétimo país em população, o Brasil é um país muito grande. E por ser o sexto ou sétimo em população, é muita gente, né? Muita gente para poder empreender. E existem muitas razões pelas quais as pessoas empreendem. Quais são as razões pelas quais as pessoas empreendem? Muita gente, por exemplo, nos Estados Unidos, empreende, começa um novo empreendimento, porque tem ideias, já tem prática de mercado, tem conhecimentos e quer criar uma coisa nova, quer ser o dono do próprio negócio, quer ser chefe de si mesmo. Que é um contexto bem diferente, né, da Europa, Estados Unidos, é um contexto bem diferente do que na Índia e no Brasil se tem muito empreendedorismo. O empreendedorismo da Índia e do Brasil tem muito mais a ver com a necessidade do que mais com vontade, né? E por que que tem tanto empreendedor no Brasil? Porque aqui a gente tem uma economia complicada, a gente tem aqui um sistema, né, muito burocrático para se pagar impostos e fazer coisas. Então, a quantidade de pessoas interessadas em abrir negócios e esses negócios conseguirem se manter é grande e é difícil. Então, você fecha muitos negócios por falta de conhecimento na área de financeira, conhecimento na área de marketing e outras áreas que interferem no negócio. Então a gente está tendo sempre muita renovação, o mercado é muito dinâmico. Então essa é uma das razões pelo qual a gente tem muito empreendedor. Como a gente tem um mercado e uma economia complicada, com altos e baixos, né? O último governo, apesar da pandemia e da guerra lá na Rússia, terminou um ano com crescimento, com geração de mais empregos. Então, sempre que você imaginar uma situação econômica em que empregos de carteira assinada estão aumentando, você imagina que essas pessoas que agora têm uma carteira assinada vão aumentar o seu consumo, porque uma pessoa desempregada tende a consumir menos. Então, isso vai gerar uma demanda de mercado por coisas, produtos e tudo que as pessoas consomem. Situação assim é boa para você começar um empreendimento, porque se você está tendo um aumento da quantidade de pessoas empregadas com carteira assinada, você eventualmente está tendo um crescimento de riqueza dentro do país, né? O dinheiro está circulando, está trocando de mãos e isso vai favorecer a abertura de novos negócios. Outra coisa que favorece o empreendedorismo é uma economia ruim, uma economia em que você começa a ter desemprego, né? Trocou aí o governo, a gente ainda não tem muita informação por exemplo, o CAGED, que é essa questão da- das carteiras assinadas ou não, então imediatamente a gente não tem um retrato econômico muito preciso desse novo governo para dizer se é um bom momento para empreender ou se não é um bom momento para empreender. Independente se é ou não um bom momento para empreender,
uma das razões de se empreender é a necessidade. Qual é a necessidade? Pagar os seus boletos. Todo mundo tem que pagar os seus boletos, né? Tem uma piadinha que eu adoro, que é lute como um boleto, você sempre vence, né? Todo mundo tem que pagar os seus boletos. Então, você terminou o seu curso. Você não foi imediatamente contratado por uma empresa. A gente teve um boom aí de contratação de pessoas na área de sistema de informação e TI durante a pandemia. E agora a gente está tendo uma enxurrada de demissões no mundo inteiro, né? Nos últimos meses, aí, 3 meses, a gente viu o anúncio de muitas demissões, né? Twitter, Amazon, Facebook, que é a Meta, né? Que inclui um conjunto de redes sociais e empresas. E todo dia você está tendo aí uma enxurrada de empresas dizendo que estão diminuindo. Por quê? Isso tem a ver com o Brasil só? Não. Tem a ver com a economia global. No mundo todo, está havendo um desaquecimento econômico dos países, não vai haver crescimento em vários países, né? E isso vai diminuir o consumo e a demanda por certos produtos. Um deles é a mão de obra especializada em TI, em sistemas de informação, que é o caso de vocês. Isso quer dizer que não vai ter vaga de mercado para vocês? Vai. Para os bons desenvolvedores, para aqueles que têm conhecimento da linguagem, para aqueles que sabem fazer, sempre terá emprego. Para quem é bom no que faz, sempre tem emprego. Tem lá, o povo fala lá dos engenheiros que dirigem Uber. Falta engenheiro no Brasil. Falta engenheiro no Brasil. Como que você tem um engenheiro dirigindo Uber? A resposta é óbvia. Essa pessoa não é um bom engenheiro. Essa pessoa não tem o conhecimento mínimo necessário para trabalhar como engenheiro, entre outras causas. Mas, em geral, tem uma crítica sobre o boom das faculdades particulares, em que você encheu a Estácio de gente, formou um monte de gente, criou uma dívida dessas pessoas com o governo, inclusive o último governo perdoou a dívida de um monte deles. Só que uma educação de péssima qualidade. Essas pessoas não aprenderam integral e derivada para poder fazer cálculos básicos de engenharia. São maus engenheiros. Para quem é bom, para quem sabe fazer, sempre haverá emprego. Inclusive, eu tenho um amigo, né? Um casal de amigos, até fiquei sabendo que eles se separaram há pouco tempo. Ele foi morar em Portugal porque a esposa queria ir para Portugal, convenceu ele para Portugal. Ele foi para Portugal com a filha e a esposa acabou largando ele. Ele continua em Portugal com a filha e a Paulinha se casou com um português e está vivendo lá com português. Por que o Alexandre ficou em Portugal? Porque ele é desenvolvedor, ele é programador e ele é bom. Ele é bom. Ah, mas ele tem visto de trabalho. Não tem visto de trabalho, está morando em Portugal e trabalhando. Quando a pessoa é boa, quando ele sabe fazer, e na área de desenvolvimento de sistemas de informação, nessa área de TI em geral, se o cara é bom, tem vaga para ele no mundo inteiro. No mundo inteiro. E a pessoa vai conseguir se empregar. Dito isso, é mais importante para que você tenha sucesso no empreendimento, saber fazer e saber fazer bem, do que ser um grande conhecedor de marketing e finanças. É claro que um pouco de marketing e finanças vai ajudar bastante no seu negócio. Mas o que garante o sucesso do seu negócio, se você é um empreendedor, em número 1, é você saber fazer. Então, fica essa dica aí. Para quem sabe fazer, sempre haverá oportunidade. Algumas vezes, uma oportunidade de carteira assinada, que eu não vejo muita vantagem, tá? Na minha opinião. Trabalhei já na área de desenvolvimento. Em nenhuma delas eu tive carteira assinada. Eu sempre escolhia receber de outro jeito, que eu ia ficar com mais dinheiro. E ganhei um bom dinheiro durante um bom tempo. É uma área que, se você sabe fazer, vão aparecer as oportunidades. Se você presta um bom serviço para eventualmente esse contará para os seus pares de outras pessoas do nível hierárquico de empresa dele, de negócio dele, e você vai acabar sendo indicado. Então, faça em primeiro lugar, conheça muito bem o que você vai fazer, que as oportunidades vão aparecer para você. Se você vai ser um empreendedor, abrir o seu próprio negócio e tocar, aí vai depender de você. Mas
saiba que se você for bom, se você sabe fazer, você sempre terá vaga no mercado e será bem remunerado. Empreender significa fazer. Empreender é fazer. Empreender em negócios, vou pegar uma definiçãozinha aqui do Google, né? Empreendedorismo, né? O estudo da coisa, né? Empreendedorismo é a competência de criar um negócio do zero e gerenciar essa empresa de forma a gerar retorno positivo. Vou entender isso aqui. Ele fala valor, geração de lucro, blá blá blá, mas é basicamente isso aí. O que é o empreendedorismo? É a arte de criar negócios e fazer isso dar lucro, né? Fazer com que você pague seus boletos. Eu não gosto muito dessa definição, então vamos ver uma outra coisa aqui, por exemplo, do que é ser empreendedor, né? Aí tem aqui uma definição, uma resposta aqui de um fulano qualquer para alguém aqui, né? O que é ser um empreendedor? É a capacidade de identificar uma oportunidade, desenvolver uma solução, investir recursos em algo positivo para a sociedade. Essa definição é excelente, porque o que a sociedade tem a ver com o empreendedorismo? Você, quando empreende, você vai criar algo para alguém. Você está atendendo a uma demanda. Ou então você é o Steve Jobs e está inventando o iPhone, um produto que não existe. Você cria uma coisa absolutamente nova que não existe, mas que você sabe que as pessoas vão querer aquilo. Se você não tem os bilhões do Steve Jobs, vou ter que mexer aqui. Se você não tem os bilhões e a empresa e os negócios do Steve Jobs, eu sugiro que você tente uma abordagem diferente, que é atender a uma demanda social. E como a definição diz aqui, identificar problemas e oportunidades. Porque você pode ver uma oportunidade, alguém ali desenvolveu vou usar um exemplo aqui de um produto genérico, tá? Desenvolveu um tipo de sapato, que ele é muito confortável, ele faz sumir todos os calos do pé. O problema é que ele tem uma borracha que absorve muita sujeira. Aí você desenvolve um produto para ajudar a limpar essa borracha. Então, não existe a demanda social, mas você sabe que existe uma oportunidade. Porque se existe um novo produto que acumula muita sujeira, muito provavelmente as pessoas vão querer um segundo produto que ajude a eliminar aquele acúmulo de sujeira, né? Então isso é uma oportunidade. Ou você sabe que o governo vai abrir uma nova linha de crédito para fazer qualquer coisa. Aí você desenvolve um aplicativo que gere e dê informações e ajude as pessoas a conseguir esse crédito. É uma oportunidade. Não houve a demanda, a coisa ainda não aconteceu, mas você sabe que acontecerá. Você identifica a oportunidade. Ou um problema. Veio, por exemplo, na época da pandemia. Veio a pandemia, todo mundo fica em casa. Fica em casa, a economia a gente vê depois. Era o discurso, não era? O que é o fique em casa? Você vai ter que trabalhar de casa. Então, muitas empresas recorreram à área de TI, Sistema de Informação, para conseguir fazer com que os seus funcionários trabalhassem de casa e que isso fosse feito de forma eficiente. Até hoje ainda tem gente que não voltou para casa da pandemia, que optou pelo home office. Algumas empresas perceberam que alguns funcionários trabalhavam melhor no home office, alguns funcionários descobriram que não gostavam do home office e prefere trabalhar num local de trabalho na empresa. Então, ainda se está aprendendo muito, se discutindo muito isso. Então, ainda existe essa demanda de criar as ferramentas, de auxiliar as pessoas para conseguir fazer com que as empresas e os seus funcionários trabalhem nesse home office, né? Um monte de ferramentas. O meu computador aqui, toda vez que eu estou passeando no Google ou fazendo qualquer coisa, ele me dá sempre um monte de propagandas de sistemas de agenda, né, de sistemas disso, sistema aquilo. Inclusive, estava desenvolvendo aqui para passar para o dono da academia, né? Como eu sou velho, né? Eu sou uma pessoa velha, eu gosto de papel. Velho gosta de papel, né? Papel e caneta, né? Aí eu estava tendo umas ideias para passar para ele. Aí olha o que eu fiz. Eu peguei um papel
e comecei a escrever as ideias, né? E o que são essas ideias? É a respeito de uma academia, e eu estava tendo lá umas ideias para a gente gerar um banco de dados para poder fazer publicações científicas, né, com tempo, né, usando os alunos, com um bom tempo, aí, 2, 3, 5 anos, a gente conseguir juntar um banco. E uma das ofertas que eu dei para ele foi desenvolver uma ferramenta específica. Ele já usa lá uma ferramenta, né? E se ele comprar a minha ideia, ele aceitar a minha ideia, eventualmente, ou eu vou desenvolver, ou a gente vai pagar para alguém que desenvolva uma ferramenta específica para atender as necessidades desse projeto aqui que eu estava mostrando para ele. Por quê? Porque eu percebi que tinha um problema. Eu identifiquei um problema dentro da academia, dentro do negócio dele. E pensei, como que eu solucionaria isso se eu fosse o dono dessa academia? E aí eu descobri que uma parte da solução ia gerar uma informação de qualidade, qualificada, que eu poderia usar para fazer artigos científicos. Então, como que você empreende? Você identifica os problemas da sociedade que alguém quer, que eventualmente esse problema mais de uma pessoa quer. Vou dar um exemplo aqui bem tosco. As pessoas sentem fome, aí eles comem. Então, se você monta uma barraquinha de cachorro-quente, alguém passa por aquele local, vai comer, vai poder comprar o seu cachorro-quente. Existe uma demanda por cachorro-quentes? Existe. Você é da área de TI, você vai abrir uma barraquinha de cachorro-quente? Não sei, eu sugiro que não. Eu sugiro que você desenvolva algo, alguma ferramenta, na sua área. Então, eu pensando aqui no caso desse meu colega lá da academia, né, o Davi Garcia, e são 2 sócios, né, o Davi e o Arthur. Eu apresentei a ideia para eles, assim, de forma bem ampla. Se eles se interessarem, a gente pode sentar, pensar, construir uma coisa ali. E parte disso tem a ver com como eles gerem o negócio deles, porque eu sou administrador, eu estou sempre olhando essas coisas e identificando problemas e oportunidades. Eu sou um cara super empreendedor. Eu sempre fui assim. Eu fui criado pelos meus pais, né? Minha mãe era muito pobre quando era criança, né? O meu pai também era pobre, não era tão pobre quanto a minha mãe, mas ele também veio de uma família pobre, ele acabou virando militar. A minha mãe foi estudar e correr atrás do problema dela. Minha mãe sempre teve essa preocupação, e o meu pai também, de ensinar que a gente não fica parado esperando, que a gente corre atrás da oportunidade. E se a oportunidade não está lá, a gente cria, né? A gente oferece, a gente vê um problema e oferece a mão de obra, o serviço. Então, desde moleque, comecei a trabalhar bem cedo. Então, eu tenho meio esse espírito de olhar coisas e ficar identificando oportunidades, né? Como que eu criei isso? Treino, né? Eu montei aqui um plano bem complexo. Tem muita informação sobre várias áreas distintas, né? O que tem nesses 2 papéis aqui, eu escrevi em 5 minutinhos sentado ali na minha escrivaninha, mas tem uma quantidade absurda de informação e de conhecimento nessas linhas que eu escrevi aqui. Então, isso é um fator relevante. Eu só sou capaz de identificar uma oportunidade, identificar uma solução e dizer como a gente pode construir essa solução para 2 sócios de um pequeno negócio, que é uma academia aqui em Campo Grande, porque eu tenho o conhecimento necessário para fazer isso. Então, se você tem o conhecimento, se você sabe desenvolver, se você sabe a capacidade das ferramentas que você estudou de resolver problemas. Você pode nem saber exatamente como faz a solução, mas você sabe que a linguagem que você estudou pode trazer essa solução. Então você consegue identificar um problema como ver. Você vê o problema e fala, dava para criar um aplicativozinho ali em Java. Pô, ali, ó, bota um banco de dados aí mais bem estruturado, pô, ia funcionar melhor para esse negócio. Então, você vê as coisas, né? Nossa própria faculdade, ó, nosso sistema é ruim, agora que o Alessandro fez lá umas alterações, escreveu vocês, já criou para os professores direto as salas do Classroom, já convidou os alunos, tudo, pô. A gente está numa faculdade que tem aulas de tecnologia da informação e a gente fazia um processo lá usando planilha de Excel, né? Ótimo que usavam planilha de Excel e não uma folha de papel, mas como que a gente está numa faculdade que tem aulas de programação, de desenvolvimento, e o nosso sistema era tão furado,
o aluno conseguia puxar disciplinas que sem ter o pré-requisito, entre outros problemas, né? Então, as oportunidades elas estão aí, as necessidades do mundo e do mercado estão aí. E vocês estão estudando uma coisa que tem um valor absurdo. Mesmo com essas questões da recessão no mundo, das grandes demissões, né, na área de TI e informação, ainda há vagas. Para os que são bons, sempre haverá vaga. Mas a melhor das vagas sempre é aquela que precisa de você. Então seja essa pessoa que a vaga quer. Ou identifique um problema e ofereça a você uma solução. Pode ser uma solução pequena e regional, essa coisa pode se desenvolver, crescer e ficar grande. A história aí das redes sociais, né? O Facebook era uma rede social que uns caras criaram lá dentro de uma faculdade. Para a faculdade. Eles viram que o troço ficou legal, divulgaram para outras faculdades, daqui a pouco o mundo inteiro estava usando aquilo. Eles criaram uma solução para uma coisa pequena, para uma instituição, uma universidade americana. E hoje a Meta, né, uma empresa multibilionária, domina várias áreas de conhecimento, né? E o povo fala que o Facebook vai morrer, não vai, mas não sei se vai morrer ou não vai. Mas os caras ficaram bilionários. Será que é bom ser bilionário? Né? Você desenvolve as soluções, investe recursos. Precisa investir recurso financeiro? Em geral, sim. Mas muitas vezes o recurso é só o seu tempo, só a sua habilidade. E você tendo algum conhecimento em áreas acessórias que não só o desenvolvimento, por exemplo, você pode melhorar como você apresenta o seu conhecimento. Como que você se apresenta como um trabalhador, como uma mão de obra útil? Você tem o seu currículo. Existem coisas melhores do que um currículo no papel? Existem. Tem formas de você oferecer o seu trabalho hoje de formas muito mais elaboradas e melhores. Ter um pouco de conhecimento sobre tudo isso é muito importante. Então, o que é ser empreendedor? O que é o empreendedorismo? É criar soluções para problemas e transformar essa solução numa ação que as pessoas enxerguem valor e te paguem para que você as execute. Super simples. Tem que ser um grande conhecedor de finanças para ser um empreendedor de sucesso? Não. Se você não entende de finanças, chama um contador lá para te ajudar, calcular o que você tem que pagar ou não, né? Pagar o seu próprio MEI, que eu acho que está R$ 67, alguma coisa lá, pagar o seu MEI, como gerar uma nota, né? Existem pessoas que podem te orientar em como fazer essas coisas. Mas o importante é você saber que essas coisas existem, que essas coisas são possíveis, né? E ser dono do seu próprio negócio. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem a cultura do funcionário público. Eu lembro que numa aula de administração lá da faculdade rural, um professor perguntou para uma turma grande, lá do 7º, 8º período, turmas já do fim do curso. O professor perguntou, era 6º período, algo assim, era uma coisa do fim do curso já. E o professor perguntou, quem aqui quer ser funcionário público? Quase a turma inteira levantou a mão, uma meia dúzia só não levantou a mão. Eu fui uma das pessoas que não levantou a mão, porque eu sempre considerei que o dinheiro, a grana, estava na mão do empresário e não do funcionário público. O funcionário público tem algumas mordomias, ganha razoavelmente bem, mas se você quer dinheiro, se você quer sucesso, você não consegue como funcionário público. Você vai conseguir na iniciativa privada. Eu vi uma segunda vez num evento que eu estava mas aí era um evento de pessoas que eram empreendedores, né, um evento de empresas júnior, uma pessoa perguntar, quem aqui gostaria de fazer concurso público? Pô, tinha centenas de pessoas lá, tinha umas 300 pessoas dentro lá do local onde estava vendo o evento, uma meia dúzia levantou a mão. Aquelas pessoas lá não querem ser empregados públicos, eles querem ser empresários, porque eles sabem que o dinheiro e o sucesso está nas empresas, né? É uma questão de cultura. Você, o que você quer? Não sei. O que eu quero, por exemplo? Pagar meus boletos. Mas eu sou professor de vocês, que eu sou um funcionário público.
Mas mesmo sendo funcionário público, eu tenho ideias. Eu tenho ideias e apresento ideias para as pessoas. Eu estou sempre querendo fazer coisas, né? Eu não gosto de ficar muito parado, né? Eu tenho meu filho que me dá bastante trabalho, né? Eu tenho um filho especial, né? Ele me dá bastante trabalho, mas mesmo assim sempre me sobra um tempo para brincar um pouco, jogar uns joguinhos no computador, e fazer alguma outra atividade, né? Me agrada fazer coisas, fazer, empreender. Não sei qual é a realidade de vocês, o que vocês vão encontrar na vida depois do terminarem o curso e se vão estudar algo ou vão tentar investir em algum tipo de carreira. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o empreendedor, ele assume riscos e ele pode ter sucesso. As grandes histórias de sucesso do mundo são histórias de empreendedores. Você não vai ver nenhuma, não existe nenhuma que eu conheça de uma história de sucesso de um funcionário público. Não existe. O funcionário público, ele entra naquela carreira, fica estagnado, amarrado, preso naquilo pro resto da vida. Os empreendedores são os grandes desenvolvedores da tecnologia, são os grandes desenvolvedores do mundo. As coisas que a gente tem no mundo, as boas coisas, foram desenvolvidas e criadas e andaram para frente graças aos empreendedores, né? Se puderem, se vocês tiverem aptidão, se gostarem, ou por necessidade, sejam empreendedores, né? Tratem com cuidado e carinho. E nessa disciplina, do seu negócio, né? E nessa disciplina a gente vai aprender um pouquinho sobre como fazer isso. E deixei para vocês um material, 2 livros, né? Um livro do CDF sobre empreendedorismo, que vai ser a base principal do que a gente vai falar nessa disciplina, e eu vou acrescentando coisas com o tempo. Uma das coisas que eu acrescentei, e que é o início do nosso curso aqui, é esse livro, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Botei também lá uma versão antiga aí. É um livro de um cara chamado Stephen Covey, foi um best-seller ultra vendido no mundo. Ele pegou 7 hábitos, né? 7 ideias que você deve transformar em hábitos. Se você fizer essas coisas, a chance de você ter sucesso em qualquer coisa que você faça aumenta muito. Mas a mais importante, a coisa mais importante para o empreendedor sempre é saber muito bem, conhecer profundamente o que ele faz. O que você faz, né? Vamos pegar, por exemplo, um caso de sucesso aqui. Um cara chamado Lionel Messi. Não sei se vocês sabem quem é o Lionel Messi. As pessoas gostam muito dele, né? As pessoas que gostam do esporte que ele pratica, que é o futebol. Muitas pessoas acham que ele realmente é o maior da história e coisas do tipo. Tem um outro pessoal que, não, ele era bom, mas o robozão, um outro camarada, um português chamado Cristiano Ronaldo, esse Messi é argentino, né? Um português chamado Cristiano Ronaldo, não, ele é o maior e tal. Essa discussão, mas o que esses 2 caras fazem? Eles jogam futebol, eles chutam lá a bola dentro do campo, seguindo lá um contexto de regras. Será que o Lionel Messi ele é um bom administrador? Não sei. Ele tem muito sucesso aonde? Dentro de um campo de futebol. Se ele sair do campo de futebol, o que será que acontece? Será que a gente consegue imaginar? Eu acho que sim. Porque há muitos anos atrás, um cara chamado Michael Jordan, não sei se vocês já ouviram falar esse nome, um jogador de basquete, para mim, o melhor de todos os tempos, ele estava no auge da carreira e ele abandonou o basquete. Ele foi jogar beisebol. Apesar dos atributos físicos, da agilidade, da força, de tudo que ele tinha, ele era um jogador de beisebol bem ruinzinho, bem meia boca. Não teve sucesso nenhum, ficou 2 anos no beisebol e não conseguiu nada. Aí ele voltou para o basquete. 2 anos depois, parou completamente, não jogou mais basquete. Voltou 2 anos depois e foi mais 3 vezes campeão, né? E é considerado o maior de todos os tempos por muitos jogadores. No que esse Michael Jordan era muito bom? O que ele conhecia profundamente? O que ele ficou muitos e muitos anos da vida dele estudando e praticando? O basquete. Então, apesar do beisebol ser um esporte que também usa o corpo físico, é diferente.
Não é a mesma movimentação, não basta ter força, não basta ter agilidade, bater com o taco na bolinha, é uma outra ação, que ele não era um grande conhecedor, apesar de ter características físicas que diriam que ele seria bom naquilo. Ele foi um péssimo jogador. Acredito que o Lionel Messi, que a maioria de vocês deve conhecer com certeza, ele aconteceria a mesma coisa. Se ele sair do futebol e for para uma outra área que ele desconhece, né, mesmo tendo um físico muito bom, sendo uma pessoa extremamente inteligente, a inteligência dele, todo o conhecimento dele é voltado para chutar a bola dentro de um campo retangular com 10 companheiros. Muito provavelmente ele não teria esse sucesso absurdo que ele tem no futebol se ele jogasse outra coisa, né? Mesmo que essa outra coisa dependesse da capacidade física, né, que ele tem de sobra. Então a principal coisa que você precisa para ter sucesso é o conhecimento, a prática e o estudo muito profundo naquilo que você quer oferecer. Se você é muito bom naquilo que você faz, as pessoas vão pagar para você para escutar. Um outro exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e falando, tem um cara que estudou comigo, o fulano, que desde que ele terminou a faculdade, ele começou a trabalhar, etc., ele se especializou em uma área. Faz 20 anos que eu vejo ele falando somente dessa área, dessa coisa. 20 anos depois, hoje, ele está começando a ter sucesso. Demorou 20 anos. Por que 20 anos? Porque ele foi aprendendo, se desenvolvendo, gerando oportunidades, gerando conhecimento, gerando desenvolvimento. Hoje tem um sócio, e inclusive ele falou num vídeo, estava discutindo com o sócio o quê? O desenvolvimento de uma ferramenta para fazer uma certa coisa lá dessa área específica que ele faz. Ele não sabe desenvolver. O sócio dele, até onde eu vi ali o currículo, também não sabe. Eles vão ter que pagar alguém para desenvolver a ferramenta para eles. Pessoas que criam soluções, eles precisam de outras pessoas que desenvolvam soluções eventualmente. Como o meu caso, a minha solução que eu estou dando lá para o dono da academia, tem um monte de coisa lá sobre educação física, sobre treino, que eu não conheço. Mas eu sei como eles deveriam lidar com aquela informação. Eu sei um jeito de fazer a coisa, mas eu não sei como faz a coisa acontecer, porque eu não estudei isso, eu não sou treinado nisso, mas eu sei que eles sabem, né? Então eu posso dar a dica, eu dou uma solução que eles têm a capacidade de desenvolver, porque eles são conhecedores da área, pelo menos eu acho. No caso dessa academia, eu acho que eles são conhecedores da área. No caso desse meu colega de turma, eu vejo, eu acompanhei durante muitos anos, eu assisti as coisas dele, né, para dar engajamento, etc. Dava like, curtia, às vezes mandava as mensagens, as perguntas só para poder ajudar o cara lá. Hoje em dia eu não preciso dar like nem mais fazer pergunta, porque ele tem pessoas interessadas, ele tem clientes, ele já criou um network para ele, mas demorou 20 anos. 20 anos se dedicando, ele não desistiu. Isso é uma outra característica muito importante do empreendedor. A resiliência, ele não desistiu no meio do caminho. Deve ter passado poucas e boas aí pelo caminho, que é o normal, né, de uma pessoa que quer se desenvolver, que quer crescer. Nem tudo vai dar certo. E precisa de ajustes e novos cursos e rumos. Mas o principal é ter o conhecimento, é saber fazer. Assim como o Lionel Messi é um grande gênio lá do futebol, ele continua treinando. Se ele é um grande gênio, por que ele precisa ir treinar com os colegas de profissão, se ele é um grande gênio do esporte? Porque por mais gênio que ele seja, você precisa da prática, você precisa da continuidade, você precisa da aplicação constante para garantir o sucesso. O principal rival nesses anos em que ele dominou o futebol, o Cristiano Ronaldo, conhecido como Robozão. Dizem que o cara não é genial como o Messi, mas como que ele é tão famoso? Pela dedicação absurda, por isso o apelido Robozão. O cara é muito dedicado, ele tem um cuidado absurdo com o corpo, ele é super forte, pula muito. Ele
maximizou os atributos necessários para executar as tarefas dentro de campo, para sobrepor, por exemplo, a falta de genialidade, como, por exemplo, tem um Lionel Messi. Isso vale para você, para o seu negócio, que talvez você vá construir um dia. Vale para o seu estudo, para o seu curso, para o seu curso, para a sua vida. Lá no curso, alguém vai te dizer, é assim que a gente programa. Uma linha de comando é assim. A barra fecha, a chave abre. Você tem isso. Isso daqui é uma classe. Isso aqui é uma função, blá, blá, blá. Isso é desenvolver e programar? Não. Isso é você simplesmente codificar. Isso é o código, é escrever o código. Escrever o código não é difícil, não. Né? Você pega códigos prontos na internet. Difícil é pensar a solução. Difícil é você identificar o problema e dar uma resposta para aquilo. Às vezes nem é difícil. É uma coisa simples. Às vezes é uma coisa bem simples. Você põe lá 2, 3 linhas extras no código e você resolve um problema. Às vezes é um pouco mais complicado. Você precisa fazer uma coisa mais elaborada para conseguir resolver o problema. Mas se você é um grande conhecedor de desenvolvimento do código, você vai conseguir dar resposta para esses problemas. Se você não é um grande conhecedor, o problema vai aparecer e você, ai meu Deus, como será que resolve isso? Você não sabe, porque você não é um grande conhecedor. Então, a primeira e mais importante coisa para que você seja um empreendedor de sucesso é você conhecer profundamente aquilo que você oferece. Conhecer profundamente o negócio que você está produzindo, não o negócio em si, porque o negócio é gestão, é administração, é uma coisa mais complexa, mas o que você oferece dentro do negócio, o foco do seu negócio. O foco do seu negócio é criar uma solução específica, uma solução que use esta linguagem, uma solução que atenda a esse tipo de cliente, de problema ou de local. Né? Existem pessoas que precisam de soluções em várias áreas, telecom, engenharia civil, educação. Você vai ter essa ferramenta para todo mundo? Não, você tem que escolher um nicho, tem que escolher uma área, escolher um grupo. E quando escolher isso, ser o maior conhecedor possível disso. Estudar, continuar estudando, praticar sempre. Às vezes no curso falta a oportunidade de praticar. O professor te ensina a fazer lá um conjunto de códigos, que é a codificação, e você não constrói nada com isso. Você vai para casa e vai viver a sua vida. Você não desenvolve nada, você não chega em casa, vou pegar aquilo e vou tentar desenvolver uma coisa aqui. Vou criar uma página de internet. Agora nessa página de internet vou fazer tal coisa. Agora eu vou transformar a minha página num aplicativo. Vou pegar esse aplicativo e vou mandar ele fazer tal tarefa. Agora eu vou criar um programa específico para solucionar o meu problema em casa. Eu, por exemplo, tenho aqui umas planilhas de Excel que eu controlo um monte de coisa. De vez em quando eu penso, podia desenvolver uma ferramenta aqui, tipo uma agenda diferente que me dê sinalizações, etc. Eu fico com a coisa na cabeça. Já tem pronto, eu podia pegar uma pronta aí. Mas por que eu penso, eu podia fazer? Porque eu quero treinar. Tem muito tempo que eu não desenvolvo mais nada, tem muito tempo mesmo que eu não estou desenvolvendo nada. Eu nem mais vejo os códigos e codificação nenhuma. Eu estou desaprendendo, eu estou esquecendo. Por falta de prática, por causa de estudo no assunto específico. Então isso é o número 1 e a coisa que eu acho que é mais relevante, que vocês deveriam dar um maior foco. Tenham o conhecimento pleno e mantenham esse conhecimento atualizado de forma constante. Isso é o passo número 1 para o sucesso. Mesmo com isso, pode dar errado? Pode. Mas se você tem isso, a chance de dar errado diminui muito. E aí pode dar errado por outros problemas, como, por exemplo, descontrole financeiro. Você não sabe como lidar com o dinheiro, você faz cálculos ruins de avaliação de investimento, de custeio e outras coisas, e pode acabar tendo problemas com o seu negócio por falta de organização financeira. Mas não porque os clientes não gostavam do seu serviço, não porque o seu serviço não era bom, bem executado e requisitado. Então, em geral, quando você tem um produto bom, que é a sua mão de obra, e a sua mão de obra é boa,
Por mais que você vá patinando, escorregando na área financeira, o negócio não vai falir, não vai fechar. Você continua batendo cabeça com o negócio. Porque como é bom o seu produto, as pessoas querem, você continua sendo requisitado. Com o tempo, se você não for um louco completo, você aprende a se organizar também financeiramente, e vai melhorando e vai se ajustando e pode se tornar um grande empreendedor. Bem, a aula de hoje era só isso, esse bate-papo, explicar um pouquinho o que era um empreendedor, contar uns exemplos, né? E passar essa e mais valiosa lição do empreendedor, né? Existem lições muito valiosas também, como por exemplo a resiliência, que é o caso desse meu amigo de faculdade, Leandro Rosadas. Leandro Rosadas, ele está há 20 anos falando só do mesmo assunto. 20 anos depois, ele ainda não é um case de sucesso, mas ele está crescendo bastante. A gente vê agora que tem muita interação com ele, que ele está com uma boa quantidade de clientes, agora ele tem um sócio para desenvolver coisas, né? Resiliência também será importante, mas isso a gente conversa em outra aula. Lembre-se de fazer um comentário aí no vídeo para você ganhar a presença. Muito importante, só terá a presença quem comentar no vídeo hoje, no dia de hoje. Quem não comentar no vídeo no dia de hoje não vai ter a presença da aula, porque a aula é hoje. Tranquilo? Mas o vídeo vai continuar aberto. Quem quiser assistir, pode assistir. E pelo menos até o fim do semestre ele vai estar aí disponível para vocês. Tá ok? Isso que a gente conversou hoje é um dos hábitos dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, tá? Depois, quando vocês lerem o livro dos 7 hábitos, vocês vão descobrir e perceber qual dos hábitos é isso que a gente conversou na aula de hoje, tá ok? Eu agradeço por vocês terem assistido a aula. Eu espero que a gente consiga desenvolver, ampliar o nosso conhecimento sobre essa área específica que é o empreendedorismo, que vocês consigam aprender isso e todo mundo termine o curso esse semestre com uma linda aprovação com nota 10. Tá ok? Obrigado por assistirem a aula. A gente se vê na próxima. Fui!